E aí, bora decifrar o que aconteceu na nossa bolsa de valores? A última semana foi, olha, bem movimentada e cheia de histórias para contar. Então, o placar final da semana foi esse aí. Ibovespa fechando com uma quedinha de 0,81%. Olhando assim, parece pouco, né? Mas por trás desse número, a semana foi uma verdadeira montanha-russa, com o mercado super sensível ao que acontecia lá fora. Pois é, a história de verdade nunca está na média. Então, bora mergulhar nisso. Quem conseguiu se dar bem nesse cenário e quem acabou levando a pior? É isso que a gente vai ver agora. Nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, aquele resumão do que chacoalhou o mercado. Depois, vamos no detalhe das 5 maiores altas e, claro, das 5 maiores baixas. Na sequência, a gente vê para onde o dinheiro correu e, no final, o que dá para aprender com tudo isso. Olha, o que realmente ditou as regras do jogo essa semana veio de fora. O grande protagonista, sem a menor dúvida, foi o preço do petróleo, que dançou conforme a música das notícias lá do Oriente Médio. E aqui a gente vê o tamanho do impacto. A notícia de que o Irã ia reabrir o Estreito de Hormuz fez o petróleo Brent, que é a referência para a gente, despencar mais de 5%. E esse movimento, claro, arrastou nosso índice para baixo, batendo direto nas empresas de energia. Mas, olha que interessante, mesmo com esse mar todo agitado, teve empresa que conseguiu encontrar um vento a favor. Vamos ver agora quem brilhou, cada uma com sua própria história de sucesso. E a grande campeã da semana disparado foi a Vamos, uma valorização de mais de 11%. É coisa pra caramba. E o motivo? A empresa recebeu o ok final tanto do Banco Central quanto do CAD para um investimento pesado do BNDES Par. Basicamente tirou a última pedra do caminho e o mercado comemorou. Em segundo lugar, veio a Asas 2154. E aqui o caso é curioso. A reação positiva veio depois do anúncio de que o presidente de uma das suas unidades de negócio estava de saída. Às vezes, uma mudança na liderança sinaliza novos ares, e parece que foi isso que animou o pessoal. A CSN também teve uma semana excelente. A notícia que impulsionou as ações foi a de que a venda da sua divisão de cimento está cada vez mais perto de acontecer. Quem investe vê isso com bons olhos, como um passo importante para a empresa focar no que ela faz de melhor. E aqui temos o exemplo clássico de uma vitória por mérito próprio. A Vale simplesmente ignorou o clima ruim para commodities e anunciou números espetaculares de produção e vendas. Foram os melhores resultados para um primeiro trimestre desde 2018. Para fechar nossa lista dos 5 mais, a Localiza. As ações da empresa subiram depois que analistas de mercado fizeram uma reavaliação positiva. Eles aumentaram o preço-alvo da ação, basicamente dizendo que acreditam que ela pode valer ainda mais. Isso, claro, aumenta a confiança. Bom, agora vamos virar a página e olhar o outro lado da moeda. Vamos focar em quem enfrentou os maiores desafios na semana. A história das quedas dessa semana é quase um roteiro com começo, meio e fim bem definidos. Foi um efeito dominó. O anúncio geopolítico lá no Oriente Médio derrubou o preço do petróleo, que por sua vez atingiu em cheio o setor de energia aqui na Bolsa. Quem liderou as perdas foi a Brava Energia. O motivo foi que a empresa teve que vir a público desmentir boatos de que seria vendida para a colombiana Ecopetrol. Isso foi um balde de água fria em quem já contava com o negócio e as ações sentiram um golpe. Com a PetroRecôncavo, o problema foi, digamos, dentro de casa. A empresa divulgou seus dados de produção e eles vieram fracos, com uma queda de 11% na comparação com o ano passado. Não teve jeito, o resultado pesou nas ações. Então, o ponto crucial para a Prio é que ela está diretamente ligada ao que acontece com o petróleo lá fora. A receita da empresa depende muito da cotação do Brent. Então, quando o preço da commodity desabou, as ações da Prio foram junto. Simples assim. A VEG, por sua vez, sentiu um baque por um motivo bem diferente. Um relatório de um banco grande, o JP Morgan, acendeu um alerta sobre o valuation da empresa, ou seja, se o preço da ação não estaria muito esticado. A análise dele sugeriu que sim, e isso bastou para desanimar uma parte do mercado. E por fim, a Hapvida. As ações da empresa continuam sendo pressionadas por um combo de fatores, sabe? Desde rebaixamento por parte de analistas, até uma série de incertezas na operação e na parte jurídica que ainda geram desconfiança. Agora, vamos dar uma olhada numa parte super interessante que rola nos bastidores: o movimento do dinheiro. Quem estava pondo dinheiro na bolsa e quem estava tirando. E olha só que contraste absurdo. De um lado, o capital estrangeiro, o gringo, entrou com tudo, comprando um saldo de 11,5 bilhões de reais. Do outro lado, os grandes investidores daqui, como fundos de pensão, estavam na ponta contrária, vendendo pesado, um saldo de 13,9 bilhões. Ok,
Então, depois de ver tudo isso, altas, baixas, dinheiro entrando, dinheiro saindo, qual é a grande lição que a gente pode tirar dessa semana? Fica claro que existe uma batalha constante no mercado. É isso. Para entender o que acontece, é preciso sempre olhar para essas duas histórias ao mesmo tempo. A história macro, que são as grandes forças globais, como o preço do petróleo, e a história micro, que são as notícias de cada empresa, os seus resultados, suas estratégias, como a gente viu nos casos da Vale e da Vamos. E isso tudo nos deixa com a pergunta no ar para a gente pensar. Num cenário tão dependente do humor externo e do dinheiro que vem de fora, será que a boa notícia de uma única empresa, por melhor que seja, consegue mesmo, sozinha, ir contra a maré? Fica aí a reflexão.